Na última segunda-feira, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de aplicar sanções do governo Donald Trump contra integrantes do STF. Essa investigação acontece no momento em que os magistrados aprofundam os trabalhos sobre a trama golpista. Walter George, o temor de aliados do ex-presidente é justificado? Esse inquérito coloca Bolsonaro mais próximo da cadeia? Eu acho que sim, faz sentido a preocupação e eu acho que sim. Porque, veja bem, Tadão, nós estamos falando de situações que aconteceram agora. Quer dizer, todo esse processo está correndo, você listou há pouco através do Biagi, as pessoas que estão sendo ouvidas, o Bolsonaro ainda vai ser ouvido. E aí, no meio disso, tem essa articulação nos Estados Unidos do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, e você tem o ex-presidente dizendo em entrevistas publicamente que está bancando a estadia dele nos Estados Unidos. Então, se o Eduardo Bolsonaro é investigado porque está sendo acusado de fazer essas ações que seriam para gerar uma punição de autoridades, e aí tem como foco as pessoas que estão investigando, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que estão investigando a tentativa de golpe de Estado, então significa dizer que ele está financiando alguém que está criando uma situação que aí isso tudo tem a ver com uma situação que o ex-presidente Bolsonaro, ele está em Fortaleza, né? Chegou, demonstra uma certa tranquilidade nas suas manifestações públicas, nas suas aparições públicas, mas de fato os relatos que há de pessoas próximas a ele indicam que ele está sim preocupado, e ele sabe que está preocupado por razões, eu imagino que haja advogados, aliás, ele tem em torno dele advogados bastante conceituados e que conhecem o Trump das coisas, sabem o nível de complicação que essa nova situação trouxe para ele. E aí daqui a pouco, se ele está financiando, conforme foi dito, com dinheiro arrecadado através de uma doação de PIX, foram feitos pelas pessoas, a tendência ou a possibilidade, digamos assim, o risco de as autoridades que podem, no caso o Ministério Público, pedir e a Justiça decretar, por exemplo, um bloqueio de recursos, uma prisão essa prisão seria para parar a ação de quem está. O Eduardo Bolsonaro não está submetível a isso, porque ele inclusive está em outro país, mas o pai dele está aqui e está ao alcance da justiça e das autoridades. Então, eu acho que é um risco real que está existindo, e eu acho que é determinado pelas ações e atitudes dele. Eu imagino, repito, que os advogados dele estejam advertindo com relação a isso. E, Walter George, diga uma coisa, ao usar Eduardo para tentar escapar da prisão, Bolsonaro pode ter tirado o filho da eleição, né? Já que com o inquérito e risco de processo à frente do herdeiro, Eduardo Bolsonaro, herdeiro do ex-presidente, ele pode ser forçado a permanecer no exterior, né? Lembrando que quando você fala tirá-lo da eleição, é uma perspectiva da candidatura ao Senado, em São Paulo, que é o que está projetado para ele, né? Ele não é um nome, por exemplo, cogitável ainda como... mas se o pai for preso, enfim, ele seria uma alternativa da família. Mas não está, assim, de qualquer maneira, na perspectiva Senado, da eleição, realmente fica difícil, porque ele está sinalizando, inclusive, em conversa com pessoas próximas, a possibilidade de já nem voltar agora. Ou seja, ele tem até julho, até o dia 19 de julho, se eu não me engano, para voltar e reassumir o mandato dele, que ele está de licença, né? Ele não pode renovar essa licença, ele teria que, então, se reapresentar para o mandato. Se ele não fizer, ele corre o risco de perder o mandato. Ele já corre o risco de perder o mandato com essa investigação e essa possibilidade de condenação que se abre através dela. E aí, inclusive, com relação a isso, se ele sofrer uma condenação, ele também fica inelegível, vamos lembrar, ele também se torna inelegível caso venha a ser condenado. Então, ele, Eduardo, né? Então, o Eduardo Bolsonaro. Então, toda essa situação que está sendo criada, claro que cria... acho que projeta essa dificuldade para um membro da família para o qual existia um plano claro. E assim, e as pesquisas indicando, inclusive, que ele teria boa possibilidade de se eleger como senador em São Paulo. A situação está ficando difícil em função de todas essas situações. Olha aí, que situação, novas, né? Se o Bolsonaro preso aqui, o filho sem poder voltar,